Ouvimos também técnicos, dirigentes e jogadores. E o próprio Adriano falou sobre a sua volta nessa entrevista exclusiva ao repórter Eric Faria. O mesmo clube, as mesmas cores. Em 2009, a dúvida era o número da camisa. Agora, a dúvida é o próprio Adriano. Nos últimos 2 anos, nenhum outro jogador brasileiro foi alvo, com razão, de tantas perguntas simples. Vai dar certo? Será que ele consegue? Nós não temos o direito de desistirmos em momento nenhum de um ser humano. Pelo ídolo, pela pele rubro-negra, pela história dele dentro do clube. Ele ainda é confiável? Vale a pena investir nele? Nós sempre vamos acreditar até o último momento e não desistirmos em situação nenhuma. O Flamengo precisa de grandes ídolos, o Flamengo sempre teve no seu elenco grandes ídolos. Atualmente, Adriano é uma aposta. São 2 temporadas sem jogar em alto nível. Briga com o peso, 10, 15 quilos a mais. 2 cirurgias sérias no tendão de Aquiles. Tratamentos interrompidos. Momentos de depressão. No mínimo, 1 mês para poder voltar aos gramados. O Flamengo decidiu pagar para ver. Contrato até o fim do ano. 50 mil de salários e mais 50 mil por jogo. Nessa semana, ele beijou a camisa e abraçou a causa. Como é que você tem sentido ele no dia a dia? Muito motivado. E isso é uma das coisas que eu acho mais importantes e que ninguém consegue mudar. A gente ganha músculo, perde gordura, fortalece o atleta, deixa ele mais rápido. Agora, se ele não tiver vontade, a gente não tem como trabalhar essas outras valências físicas. Por enquanto, a balança não chega a ser um problema. Cada atleta a gente precisa ser trabalhado de forma individualizada, com as suas características e o seu passado. Número de lesões, tipos de lesões e o rendimento propriamente dito do atleta. Então, o peso em si, claro que a gente vai estar buscando o peso, mas não é a questão, vamos buscar só o peso. Não, tem outras coisas para a gente muito mais importantes e que isso vai vir em consequência do trabalho. Tudo mais ou menos como deveria ter acontecido no Corinthians. Só que lá foram apenas 8 jogos e 2 gols. Tá certo que esse contra o Atlético Mineiro na reta final do Brasileirão foi muito importante. O Adriano do Corinthians! Mas o investimento não deu retorno, tanto que ele foi demitido por justa causa. O Corinthians alegou que Adriano faltou a 67 sessões de treinos em menos de 1 ano. No começo, realmente, eu faltei muito, né? Que era no começo da operação, eu vinha pra cá pro Rio, né? E aí não queria voltar, voltava no outro dia, mas nunca deixei de avisar, nunca. Eu sempre ligava, olha, eu posso ir amanhã? Eles sempre concordaram. O caso parou na justiça e as 2 partes entraram num acordo. Não gostaria de expor o atleta, né? Se foi ele ou se foi o departamento médico, se fui eu, se foi o Tite. Eu acho que agora é o momento de virar a página realmente e deixar que ele seja feliz onde que ele tem que ser. Um pouquinho antes, no Roma, os números foram quase os mesmos. 8 partidas e nenhum gol. Nenhum! Justamente na Itália, onde Adriano ficou famoso. Ficou rico, onde Adriano, ex-morador de uma favela carioca, virou imperador. 2 realidades e uma outra pergunta simples. Por quê? 2006 talvez seja um ano importante para a gente entender o que aconteceu com a carreira de Adriano. Até ali, ele era um dos atacantes mais valorizados do futebol europeu. Era também titular da seleção brasileira. Enfim, era um imperador na plenitude da forma física. Mas depois, tudo mudou. Os problemas aumentaram, as polêmicas aumentaram e os gols diminuíram. Ou seja, o filme do Imperador Adriano queimou de vez. Nessa entrevista exclusiva para o Esporte Espetacular, o novo, antigo camisa 10 rubro-negro revela que não conseguiu administrar o sucesso. Virou nos últimos anos um pobre menino rico. Dinheiro às vezes mexe muito com a cabeça. Teve um período na minha época que mexeu realmente um pouco comigo. Eu tinha 6 carros na garagem, tá, meu amigo, que eu não estou mentindo, ele sabe disso, na Itália.
Tinha Ferrari, tinha Porsche, enfim, não estou aqui para falar nada, mas tinha necessidade. São coisas que é difícil de se lidar, cara. É muita coisa, entendeu? Quando eu larguei a Inter, eu ganhava 7 milhões de euros por ano. Você tem noção do que é isso? A vida, por opção dele, entrou numa gangorra absurda. Houve momentos altos, bem altos, como o título brasileiro e a artilharia em 2009 pelo Flamengo. Quando eu falo que em 2009 eu estava com 107, 108 quilos, ninguém acredita, mas eu estava. Porque o Adriano fazia gol, o Adriano corria pra caramba, então ninguém aqui, ó. Não se falou do peso, mas em compensação, as manchetes policiais, as acusações de envolvimento com traficantes, a vida desregrada fora dos campos, o jogaram no fundo do poço. Uma das consequências foi a não convocação para a Copa da África do Sul. Eu meio que esperava, porque eu dei umas vaciladas mesmo, entendeu? Eu mantive contato sempre com o Jorginho, com o Dunga, antes da Copa do Mundo, né? A gente sempre se falava, me perguntava como eu estava. Eu dei umas vaciladas em 2009, realmente. Né? Vacilos bem conhecidos e dos quais ele deveria e poderia se afastar de vez, mas não quer. Se eu tiver de ir num pagode, eu vou. Se eu tiver de ir na minha comunidade, eu vou. Se eu tiver de beber minha cerveja, eu bebo. Eu não tenho que mentir, eu também sou um ser humano igual a todo mundo. Adriano, aos 30 anos, se considera amadurecido para administrar essa prometida vida nova. Quem não vai pra noite, quem não vai pro pagode? Não diz, não tem um. Mas quando vai Adriano, quando vai Ronaldinho, aí é um prato cheio. É o preço da fama, do passado. Adriano, que já teve ajuda médica e psicológica, hoje diz que não precisa. Hoje eu me sinto que eu não tenho mais necessidade disso. Entendeu? Se eu precisar, o Flamengo está aqui, eu vou comunicar ao Flamengo agora. Estou precisando, porque eu já tenho idade bastante para saber a hora que eu estou precisando ou que não. Adriano mantém o sorriso que sempre o caracterizou nas recentes tentativas de recuperar a credibilidade. E é justamente essa simplicidade que acaba cativando a maioria das pessoas, mesmo que ele tenha ainda uma imagem bem desgastada por todos os problemas que mostramos. Vai voltar o Império do Amor. Vamos dar uma boa-vinda a ele porque, realmente, ele querendo jogar, ele é um dos maiores atacantes do mundo. Tem muito a crescer, um jogador de muita qualidade, então eu torço pela volta dele, recuperação dele. Eu acho que ele tem que ter mais uma oportunidade, né? De se reabilitar e jogar o futebol que ele sabe jogar. Péssimo, sem retorno, um jogador improdutivo. O Adriano é um cara com coração bom e eu gosto muito do garoto, mas também tem que se responsabilizar, coisa que eu acho que ele entendeu e espero tudo de bom para ele. Eu acho que agora o bicho vai pegar. Espero que ele se recupere aí, possa voltar a atuar em alto nível como ele sempre atuou, porque é um cara do bem. Muito bom, muito bom. Vai voltar o melhor jogador dos últimos tempos que jogou no Flamengo. Tem jogadores que, se jogar os seus 60%, 70%, vai ser bem mais que 100% de mil jogadores. O Adriano é um deles também. A dúvida vai seguir. Aquele ponto de interrogação vai acompanhá-lo por um bom tempo. Talvez até para sempre. Mas hoje ele voltou a ser o dono da camisa 10 do clube mais popular do Brasil. Logo quando eu saí do Corinthians, isso me abalou bastante, né? Porque aconteceu os problemas todos, enfim. E logo depois o Ronaldinho foi embora, então ficou disponível a camisa 10. Aí eu falei, pô, será que isso é destino de Deus, cara? Não sei. O que a gente sabe é que Adriano ganhou mais uma oportunidade para não decepcionar de novo toda essa gente que, apesar de tudo, ainda acredita e torce por ele.